Um jovem nascido em Londres de apenas 19 anos conseguiu hackear mais de 23 mil cartões de crédito, entre eles o do homem mais rico do mundo na atualidade, o Bill Gates. Vamos entender essa história analisando tecnicamente como ele conseguiu isso. Rafael Gray nasceu em 1981 em uma cidade próxima de Londres. Seu pai morreu cedo, então ele foi criado pela sua mãe e suas duas irmãs. Teve uma infância e adolescência muito simples, tanto que demoraram para conseguir o seu primeiro computador. Acabaram comprando um computador de segunda linha de aproximadamente 800 libras. Ele iniciou seus estudos em informática, onde foi o suficiente para começar seus ataques, com bastante foco em e-commerces da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos e da Tailândia. Em uma entrevista, Rafael disse que um dos seus principais meios de conseguir as informações era através do SQL Injection. SQL Injection hoje é um jeito bem conhecido de se fazer ataques, mas na época muita gente não sabia. Quando temos uma aplicação, um site, temos por exemplo um formulário, os dados inseridos nesse formulário armazenados no banco de dados. O SQL é a principal linguagem que nós utilizamos para fazer uma consulta nesse banco. Então, ao invés de colocarmos informações normais nesse formulário, colocamos um código SQL para assim ter acesso às informações que estão armazenadas nesse banco. Por ser uma técnica antiga, hoje em dia dificilmente vai funcionar, mas na época funcionava bem. Outro jeito que Rafael conseguia essas informações era através de APIs sem autenticação. Quando a gente entra em um site, muitas vezes fazemos um login, nós ganhamos um valor numérico. Isso seria como se fosse o nosso crachá. E nós usamos esse crachá para fazer requisições no site, com isso saber o que a gente pode ou não pode acessar. Rafael achava muitas APIs que não tinham essa autenticação, então ele simplesmente conseguia bater nelas e pegar informações que tinham nelas, sem o site saber quem era exatamente o que estava acontecendo. Isso hoje em dia você ainda até consegue encontrar, mas em sites que não se preocupam muito com a segurança. Se você tentar fazer isso em um site que está preparado, com certeza não vai funcionar. E com essas duas técnicas, ele disse que conseguia acessar as informações dos principais e-commerces da Inglaterra e dos Estados Unidos. Tudo isso por aproximadamente 6 semanas. Quando o Rafael percebeu a facilidade com que ele conseguia fazer isso, ele começou a entrar nos principais fóruns da época e se gabar dos seus feitos. E ele não parou só nisso, ele começou a compartilhar os cartões que ele conseguia. No total, ele chegou a compartilhar 6 mil cartões nesses fóruns, para simplesmente quem quisesse ir lá e pegar. E sempre ele postava com muita arrogância, falando o quanto que ele era bom. Ele chegava até a zombar da polícia, falando que nunca iam conseguir pegar ele porque eles são inúteis. E ele chegou até a usar o termo de que policiais não passavam de um saco de papel. O problema é que em parte ele tinha uma certa razão. Por ser algo muito novo, a internet ainda estava chegando, a polícia não conseguia entender muito bem o que era, qual que era o crime, o que estava acontecendo. Então não conseguia fazer muita movimentação, era muito fácil de você não ser pego nessa época. Rafael continuou sua série de ataques, até que quando ele percebeu, ele conseguiu o cartão do atual homem mais rico do mundo, o Bill Gates. Provavelmente o Bill Gates fez compra ou deve ter usado o cartão em alguma loja que ele conseguiu acesso. Rafael se sentia imbatível, cada vez zombava mais em seus fóruns, zoando até mesmo o Bill Gates. O problema é que toda essa zombaria e arrogância ia ter um preço. Ele acabou fazendo um inimigo nesses fóruns, e esse inimigo ia fazer com que ele fosse pego. Por causa de toda a sua zombaria, ele acabou chamando a atenção de um outro hacker chamado Chris Davis. E o Chris Davis decidiu colocar um fim em toda essa história. Segundo Chris, um dos motivos que fez ele atrás de Rafael foi, segundo ele, abre aspas, Rafael não tinha ética sobre o que fazia. Segundo Chris, ele tinha uma boa noção de como Rafael fazia todos os seus ataques e que no fundo não era nada demais. Então decidiu ir atrás dele e entregá-lo para a polícia. A estratégia de Chris foi o seguinte:
ele primeiro foi atrás da conta que estava fazendo essas postagens nos fóruns. Apesar das informações lá serem falsas, continham um e-mail. Pela forma como Rafael falava nos fóruns e pelos dados dos cartões divulgados serem da Inglaterra, Chris tinha uma grande suspeita de que Rafael morava lá. Com isso, ele foi atrás dos provedores da Inglaterra para conseguir a localização de Rafael. Provedores têm um papel de conectar a linha que você tem à internet. Na época, as linhas telefônicas não eram obrigadas a fazer essa ponte, então você tinha que assinar. Quem já tá na internet há um tempo sabe do que eu tô falando. Chris passou semanas olhando as listas dos principais provedores da Inglaterra até achar uma conta que tinha aquele mesmo e-mail usado pelo Rafael nos seus fóruns. Então, com isso, ele conseguiu a linha e o endereço da casa de Rafael. Mas Chris ainda tinha mais um desafio. Ele precisava chegar na polícia e provar que o Chris estava cometendo crimes e também mostrar para a polícia como ele conseguiu aquelas provas. Porque a polícia não entendia nada, não entendia o que era provedor, não entendia direito o que estava acontecendo. Então Chris teve um baita trabalho de convencer a polícia para fazer isso. Quando a polícia chegou na casa de Rafael, viu ele lá, sentado no seu computador, morando com a sua mãe e com as suas duas irmãs. A polícia, olhando o computador dele, verificou mais de 23 mil cartões de crédito. E ao questionarem Rafael sobre isso, ele disse que realmente invadiu e conseguiu os cartões. E assim como foi difícil para a polícia entender o que estava acontecendo, o julgamento não foi diferente. O juiz teve muita dificuldade em entender o crime que Rafael cometeu, como que ele invadiu e conseguiu acesso àqueles cartões. E se aproveitando disso, o advogado de Rafael entrou falando que ele não fez isso por mal e que na verdade ele tinha batido a cabeça quando era criança e que apresentava problemas mentais. Esse acidente ele realmente aconteceu, Rafael realmente bateu a cabeça quando era criança, mas não tinha um laudo nem um respaldo médico dizendo que isso era verdade ou de que isso realmente tinha agravado algum problema mental em Rafael. Mas, por incrível que pareça, o juiz aceitou isso e acabou condenando o Rafael a 3 anos de terapia. O cara roubou 23 mil cartões de crédito, divulgou 6 mil e pegou 3 anos de terapia. Após todo o ocorrido, algumas empresas entraram em contato com o Rafael querendo contratar, mas não sei nenhuma informação se ele foi contratado ou não, e eu não encontrei absolutamente mais nada dele depois disso. Cara, se você gostou muito, se inscreve aí, me ajuda muito nesse começo, e até o próximo vídeo.